Oi, oi! Estamos por aqui mais um pouquinho, hora de correção das atividades de sala, revisão do conteúdo, que a gente viu uma questão sobre perímetro, né? Isso, falamos de perímetros, vimos também a questão da circunferência, vimos o pi e vimos até que as curvas sinuosas dos rios que procuram o aconchego do mar, tem também a relação com o pi. Isso mesmo. Muito interessante. E olha que interessante é saber também que nas figuras que têm linhas retas, né, semi-retas, a gente chama de perímetro, mas na circunferência a gente chama de comprimento da circunferência. Mas é a mesma coisa. É a mesma coisa, É só a mesma uma coisa. maneira de falar, Perfeito. na verdade, certo? No início a gente também falou o que era perímetro urbano, ou seja, conectando vocês com o nosso dia a dia, certo? Perfeito. Vamos de revisão, então, olha lá, aula 7.4, não, a aula 74.2, olha, 7.4 eu fui longe, hein? Geometria plana na sua parte 2, 2, vamos arrumar aqui, 2, só um pouquinho. Parte 2. Vamos arrumar, parte 2, parte 2, parte 2. Oh, veio. Canetinha. Agora sim, vamos lá. Branquinho, parte 2, isso que a gente queria complementar aqui. Beleza? Vamos lá então, os polígonos são o que mesmo? Vamos lembrar? Os polígonos são segmentos de linhas retas. São segmentos de linhas retas que nós traçamos. E esses segmentos de linhas, eles vão delimitar figuras. E essas figuras são chamadas de figuras poligonais, que podem ser regulares ou irregulares. Os polígonos regulares, nós temos dois específicos, tá? Bem clássicos, quadrado e o triângulo equilátero. O que eles têm em comum? Todos os lados são iguais e todos os ângulos internos também têm mesma medida. Não esqueça disso. Um quadrado tem 4 lados iguais e 4 ângulos retos, 4 ângulos iguais. Um triângulo equilátero tem 3 lados iguais e todos os ângulos internos iguais também. Beleza. E os irregulares são aqueles que têm medidas diferentes, né? Com certeza. O oposto dos regulares. Nós vimos, por exemplo, o irregular, o meu terreno, né? Todo irregular, todo cheio de tamanhos diferentes. Aí falando de perímetro, né? A medida do contorno de uma circunferência, né? Ou seja, na circunferência a gente fala de comprimento, certo? É o comprimento. Mas nas outras figuras é o contorno mesmo, é a medida da volta. Você vai somando todos os lados. E o comprimento da circunferência, a gente viu no nosso vídeo lá, que a gente fez as experiências, é o diâmetro vezes o π. Porque, na verdade, o comprimento dividido pelo diâmetro é que origina o nosso π. Tá dividindo, a gente passou multiplicando. Então, ficou diâmetro vezes π. Na verdade, o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Isso. Então a gente transforma a nossa equação e fica 2πr. Podemos usar a primeira ou podemos usar a segunda. Depende da informação dada no texto. Isso. Se o exercício der o diâmetro, a gente usa essa aqui. Se ele der o raio, se bem que o raio é metade do diâmetro. E o diâmetro é o dobro do raio. Isso, então a gente pode usar o que a gente quiser aí, beleza? Perfeito. Aqui a gente traz uma revisãozinha sobre os perímetros, né? Se for no triângulo equilátero, né? O triângulo aqui não é no qualquer, tá? No equilátero. Isso. Aqui, na verdade, todos são no polígonos regulares, né? Aqui seguindo o padrão. Isso. O quadrado, o losango. O losango não pode ser chamado de regular, por quê? Porque os ângulos são diferentes, tá? Para ser regular tem que ter todos os ângulos iguais. Olha aqui na Mas eles abreviam, olha, colocou até o pezinho, né, de perímetro mesmo. Isso, 2πr, né? Aí temos aqui para o retângulo, a gente fez um exemplo, 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Mas você não precisa ficar preso nisso aqui de fórmulas, tá? Sabendo que é somar todos os lados? Beleza, soma todos os lados e dá tudo certo. Agora, aqui um pouquinho falando especialmente da circunferência. A gente relembrou os elementos na aula, o que era diâmetro, o que era raio, o que era corda. A gente sabe agora, então, qual é a nossa referência, né? Que o diâmetro é 2 vezes o raio, que o π vale 3,14 e que o comprimento da circunferência é dado... E esse aluno aqui, ó, é top, né? Porque é o mesmo lado da regra de 3. Isso mesmo. Caderninho já do Batman. Faz toda uma... A letra é igual. Uma revisão top aí, legal. Tu viu que essa é a maneira dele fazer o mapa mental dele. No caderno. No caderno, cada assunto ele coloca um título e elenca os elementos principais. E depois para estudar, meu amigo, é uma facilidade, né? Só sucesso. Falando em sucesso,
agora é a vez de vocês. Vamos trabalhar a mão na massa e a gente volta corrigindo, já já. Já voltamos? Já. Estamos de volta aqui para resolver as atividades. Então vamos lá, tirando as dúvidas. Questão de número 1. Um pequeno agricultor pretende cercar um pasto onde irá criar alguns bois. Sabendo que o pasto tem o formato de um quadrado de lado 500 metros, sendo assim, determine, letra A, quantos metros de arame são necessários para dar uma volta no pasto? Ele tem formato de um quadrado, né? Criar bois, sabendo que o pasto tem formato quadrado de lado 500. Sendo assim, determine quantos metros de arame são necessários para dar uma volta. Então, a gente já sabe que o terreno tem 500 por 500. 500, é quadrado? Aí quem mora na área rural já ia falar assim, é meio hectare, né? Ah, é. Olha lá, então, o que a gente precisa fazer? 500 vezes 4? Pode ser? Pode ser. Pode ser. Isso já vai nos dar o perímetro. Lembra que a gente pode fazer 4 vezes o lado? Porque é um quadrado? Né? 500 vezes 4? Vai dar 2.000. 2.000 metros. Na verdade, não dá meio hectare, não. Dá um quarto do hectare. É Sim. 10.000. Isso, um quarto. Porque se fosse o hectare, ia ter que completar 500, aqui, ó. 500, 500, 500. Isso mesmo. Beleza. Letra B. Sabendo que o agricultor pretende dar 5 voltas com o arame, pois tem boi brabo, quantos metros de arame serão necessários? Ah, então agora é só fazer 5 vezes 200? 5 vezes 2.000, quer dizer? Isso. Isso, porque 2.000 era para dar uma volta, né? Eu quero dar 5. E aí, 2 vezes 5, 10. Acrescenta 3 zeros, 10.000 metros. Não é metros quadrados? Não, a gente está falando linear, né? Fio. Na sequência, sim. Já. Fio linear. Linear. Muito bem. Certo? Certinho. Colocamos uma página aqui, não houve necessidade, vamos para a questão de número 2. Numa sala de aula, no formato de um quadrado, foram gastos 22,80 metros de rodapé de madeira. Essa sala tem apenas uma porta de 1,20 de largura. Considere que não foi colocado rodapé na largura da porta, claro, né? Não dá para colocar rodapé na senão porta. como é que a pessoa passa, né? Então ficou assim, né? Isso. Calcule a medida de cada lado dessa sala de aula. Beleza. A porta tem quanto? 1,20. 1,20. E aí, considerando que não foi colocado o rodapé na largura da porta, calcule a medida de cada lado dessa sala de aula. 22,80 já é o perímetro. Já é o perímetro. Sem o rodapé. Sem a porta. Ah, mas então a gente tem que somar com esse 1,20 para a gente saber quanto é o lado, né? Porque ele somou tudo. Beleza, então 22,80 já é o perímetro, né? Mais 1,20 da porta, que não teve rodapé, mas para saber o valor do lado a gente precisa dessa informação. 22,80 mais 1,20? 24. 24. Então, 24 metros é o contorno todo. Isso. São quantos lados, né? 4. Então, a gente vai pegar o 24 e vai dividir por 4, certo? Então, cada lado tem 6 metros. Parece nossa sala de aula, né? 6 por 6. Cada Tira 1,20 lado. Beleza. Aí da porta, onde foi colocada a porta, só teve 4 metros e 80. E 80, né? isso. Já. 6, 6, 18, 4,80. Beleza. Bem legal essa, né? Porque essa tem Bem um na raciocínio prática, né? lógico e a gente pode fazer só usando o raciocínio mesmo, sem fórmula, sem se preocupar com nada além disso, né? É só a gente fazer a análise do que está acontecendo. Um desenho é bom, né? Fazer um rabisquinho assim, ó, um esboço, não precisa de desenho muito aperfeiçoado, tá? Não estamos exigindo de vocês altas habilidades com desenho, mas vocês podem fazer aí um rabisco, um esboço para poder interpretar melhor a questão. Certo? Certinho. Beleza, então vamos de E essa questão parte aqui, número 3. essa questão 2, para aqueles que têm pai ou parente que trabalha na parte de construção civil,
Ele sabe de cor salteado, né? Verdade. Quando fala, ele e já ajuda sabe. também, já... né? Às vezes auxilia tem o pai, filho né? que Tem uns que já vão para a obra com o pai, Verdade. Isso mesmo. O pai já sabe. Questão de número 3. Considerando que uma pizza tamanho família possui 35 centímetros de raio. Essa aqui é a família, a grandona. 35. Família grande. Essa é a família. E uma tradicional possui 30 centímetros. Um pouco menor, então. Determine a diferença entre o comprimento das duas pizzas. Então, família, 35 de raio e a Tradicional, tradicional, 30. 30. Então, a gente tem que calcular, ele está pedindo o quê? A diferença entre o comprimento. Então, tem que calcular o comprimento de cada uma, né? Esse aqui ele não falou, né? Quanto que ele quer que use o pi. Ah, mas vamos a 3, né? Vamos a 3 para ficar melhor. Pi igual a 3, isso. O ideal é o exercício de Z, né? Vamos fazer o comprimento da família? Vamos. Vamos lá. Como é que a gente faz mesmo? Aqui foi dado o raio. Então, vamos usar o 2πr. 2 vezes π vezes o raio. O comprimento da família vai ser 2 vezes 3 vezes o raio, que é 35. O comprimento da família é 2 vezes 35. 70. 3 vezes 7? 21. 21. Então, 210 centímetros. Olha só, tem 2 metros e tantos, só de borda. Borda. Se for recheada, E o comprimento da tradicional, vamos direto, sem ser com a fórmula, assim, vamos usar aqui a fórmula já de novo, tá? Vai ficar 2 vezes 3 vezes 30. 2 vezes 30. Dá 60. 60. 3 vezes 6? 18. 18, então 180 centímetros. Ele está pedindo a diferença, né? Então vai ser o comprimento da família menos o comprimento da tradicional. Eu pensei que a diferença é porque eu era maior que a outra. Não é a diferença dela? É a diferença. 210 menos 180. 180. Quanto foi a diferença? 30. 30 centímetros. Só de borda. Sabendo que esse comprimento aí tá aí a borda da pizza. Já. É uma bordona. Ave Maria. 35 de raio é mais que uma régua. Meu Deus, é uma pizzazona. Tem ali, é gigante. Tem pizzaria que faz essas... Tem umas no sul que faz até concurso, né? E também faz a metro também, né? Pizza metro, aí é linear, né? Aí é retangular. Eu já vi uma de metro redonda. Tem uma que ela faz um raio, é 1 metro de raio. Nossa Senhora, é uma mesa. Vamos lá na questão de número 4 do Enem? Vamos, se liga no Enem, então. A questão é a seguinte. Uma associação desportiva contratou uma empresa especializada para construir um campo de futebol em formato retangular, com 250 metros de perímetro. Opa, já deu perímetro. Campo retangular. Sabendo que o comprimento deverá ter 25 metros mais que a largura, qual deverá ser as medidas do campo? Tem uma folha em branco aí? Não. Então vamos fazer aqui mesmo. Na outra tinha, não tinha? Qual que a gente vai lá, mas acho que não vai ser necessário, não vai precisar. Vamos lá, então. A gente sabe que o perímetro é 250, né? E o comprimento deverá ter 25 metros a mais que a largura. Então, se aqui a gente botar X... Aqui vai ser X mais 25? X mais 25. E somando tudo, tem que dar 250. Aqui também é X, aqui também é X mais 25, certo? Então, vamos lá. X mais 25, mais X, mais X mais 25, mais X, tem que dar 250, certo? Certo. Quantos X temos aqui? 1, 2, 3, 4. 4X. 4X é igual a 250 menos 25. 4X... Menos 25. São 2,25. Ah, sim, são 2,25, claro. 2,25. 250 tira 50? Fica 200. 200. X vai ser igual a 200 dividido por 4. Então, o meu X vale? 50. Isso mesmo. 50, aqui está em metros, né? Isso. Metros. Tem duas com 50, né? Tem a letra C e a letra D. Isso. Só que uma medida é 50, né? Um X é 50. O X... é 50. E o outro lado é X mais 25, Isso. ou seja, 75, né? Um X, um lado é 50 e o outro lado que é X mais 25, então vai ser 75, certo? Então ficamos com a letra D, alternativa correta. Boa essa, né? Essa aqui tá bem legalzinha.
tempinho aí para vocês anotarem. Então, toda vez que falar assim, ó, que algo tem que ser a mais do que o outro, né? 25 metros a mais que a largura, por exemplo, o comprimento, o que a gente vai fazer? Pensa no número. Um número X, quando você não sabe. E coloca a mais. E o outro vai ser a mais, ou seja, X mais 25. Professor, e se eu colocasse o X no comprimento? A largura ia ser X menos 25. Isso. Porque o outro... Mas é muito melhor trabalhar com valores positivos do que colocar valores negativos, né? Por aí a gente já tira como dica aí para vocês, tá? Melhor colocar valores positivos do que trabalhar com valores negativos, como sempre, né? Valor negativo sempre tem que ter mais cuidado. Regra de sinais e tudo mais. Assim já ficou mais fácil aí, mais tranquilo. Certo? Olha que legal. Então, esse assunto também já visto lá desde o fundamental, né? A gente vê agora novamente com vocês, dando aquela aprofundada, trabalhando melhor e, claro, das duas maneiras, né? Ou com as figuras feitas por segmentos de reta ou na circunferência. Sim. E aí já faz o resumo. Eu gostei muito daquele caderno. Do Batman. Isso. É importante você ter esses detalhes, né? Alguns detalhes. Regular, irregular. Irregular não quer dizer que está errado. Não. O irregular, por exemplo, não tem lados e ângulos iguais. É o losango. O losango é irregular. É irregular, porque para ser regular tem que ser lados e ângulos iguais. Tudo igual. O losango tem os lados, porém não tem os ângulos. O retângulo tem os ângulos, porém não tem os lados. Então, os regulares mesmo não são muitos, tá? Né? Claro, aí temos pentágono regular, tem hexágono regular. Para frente, aí vai ter que falar, não é? E a gente usa aquela fórmula dos regulares para calcular o ângulo interno, aí já junta as duas aulas. É interessante que condensar essas duas aulas numa só, porque informações das duas vão ser úteis para a terceira. Isso. E para a quarta, e para a quinta, e para o segundo ano, a geometria espacial. Assim como o primeiro ano se aprofunda nas funções, o segundo ano aprofunda na geometria. Então, o que vocês tirarem de base agora, vocês vão ter vai ser muito mais chances, muito mais sucesso no segundo ano, certo? Perfeito. Então, vamos lá, finalizando a nossa aula por aqui. Foi uma aula bem legal, né? A gente viu a parte de perímetro, a gente viu o vídeo, a gente fez quiz. Acho que foi uma aula bem diversificada, né? Até o Brincando com os Números foi diferenciado, né? Por quê? Porque no Brincando com os Números nós aprendemos que na geografia dos rios, ele tem aquela questão da sinuosidade, o π vem como um agregado para controlar a corrente das águas. Verdade. Porque imagina se essa água cai, chega de vez... De maneira agressiva, verdade, né? Tudo isso tem matemática envolvido, que interessante, né? Mas agora a gente fica por aqui, daquele jeito de sempre, carinhoso com vocês. Beijo no coração e até a próxima aula. Tchau, tchau!